Nós sabemos muito bem que o Henrico, ele defende o partido aqui que teve os maiores escândalos de corrupção da história desse país. O Lula foi condenado em todas as instâncias por cerca de 9 juízes, inclusive a instância superior confirmou a condenação por um suposto vício processual. Ele foi solto, mas a condenação está lá, as provas estão lá. Eu queria saber se o Henrico vai defender aqui para vocês o corrupto e descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, ou se ele vai assumir que o Lula é corrupto e mesmo assim ele defende. 2 minutos e 20 para você, Henrique. Primeiro, eu tenho muito orgulho. Eu acho que esse tema é muito importante a gente falar para o povo, porque é um tema que carece de muita visibilidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Como é que você acha corrupção? É quando você permite, Pavanato, que a corrupção seja investigada. Fortalecendo o Ministério Público, fortalecendo a Polícia Federal, fortalecendo os órgãos do Estado para que o povo brasileiro vê a sujeira que estava acontecendo nesse país. Porque foi no nosso governo em que o tapete da Sala Grande se levantou, Pavanato. Foi no período em que, no primeiro mandato da Dilma, a gente teve 5 ministros afastados por corrupção, porque era um governo que o Lula e a Dilma sempre diziam: não tem hipótese de haver corrupção no nosso governo se as pessoas não cometerem erros. E todas as pessoas que cometeram erros no nosso governo, ela foi punida. Agora, no caso do presidente Lula, eu não preciso nem te responder, porque você não é nenhum bobo. Você sabe que o Lula foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, pela maior alta corte desse país. Você sabe muito bem que teve ainda um processo da ONU condenando o ex-juiz Sérgio Moro, aquele canalha, aquele cidadão que eu não sei como é que o Estado, no Estado que ele foi eleito lá, conseguiu eleger ele como senador. E o Lula foi absolvido de todos os processos. Eu não sei por que você está com essa dúvida. Não foi. Pavanato, deixa ele concluir. Concluiu, Henrico? Não concluí. É porque ele interrompe, né? É muito difícil debater com o Pavanato, porque ele não deixa a gente falar, ele corta, ele ri, ele gosta de rir, né? Mas deixa pra rir depois. Ô, Henrico, o seu tempo tá... Pode não, você tem 1 minuto ainda, que eu parei o tempo enquanto o Pavanato tá atrapalhando. Então, querido Pavanato, o presidente Lula teve 26 processos anulados pela justiça. O juiz que o condenou foi considerado suspeito, porque é um juiz, gente, que não tem nem moral de andar na rua sem segurança. Eu quero ver ele sair na rua para ver se alguém vai abraçar ele. É a pessoa mais queimada, a pessoa que fez com que um poder judiciário ficasse totalmente corrompido aos olhos do mundo. E foi isso. Eu não sei porque que você tá com essa dúvida, pode passar para ele. Vamos lá, Pavanato, você tem 2 minutos e 20 para sua réplica, desculpa. O Lula não foi absolvido. Primeira mentira, mais uma mentira, aliás, e fake news do Henrico. Na verdade, os processos do Lula foram anulados por supostos vícios processuais. Ele disse aqui que o Moro condenou Lula. Não foi só o Moro, não. Foram 9 juízes, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. O Lula não é corrupto, o Lula não fez nada de errado. Então por que você tinha um documento rasurado com a assinatura do Lula e da Marisa da compra do triplex que é fruto de propina? Por que você tinha pedalinhos com o nome dos netos e dos filhos do Lula no sítio de Atibaia? Por que os porteiros testemunharam falando que era o Lula que frequentava aquele estabelecimento? Você teve a OAS, que é uma grande empreiteira que construiu autoestradas, pontes, fazendo reforma em apartamento, colocando móvel na cozinha. É normal uma grande empreiteira fazer esse tipo de obra, Henrico? É óbvio que tem algo de estranho, é óbvio que existiu propina, é óbvio que existiu corrupção, e o Henrico sabe disso. Ele tá fazendo um esforço aqui, se desdobrando, pra tentar defender um corrupto. Uma tarefa difícil, né? Passar pano pra bandido, passar pano pra criminoso. Eu não defendo corrupto, eu não defendo bandido, condenado. Porque é bom deixar claro, foi condenado. Eles tentaram atacar durante a campanha o Bolsonaro, falando, nossa, o Bolsonaro é corrupto. Não tem nenhuma condenação de corrupção contra o Bolsonaro. Contra o Lula tiveram várias, e mesmo assim eles apoiaram, mesmo assim eles aplaudiram o seu dinheiro escorrendo pelos ralos da corrupção. O que são os bilhões que sumiram da Petrobras e que foram recuperados pela justiça, Henrico, se não houve corrupção, se não houve complacência do governo Lula? Vergonhoso você dizer que defende os mais pobres e ao mesmo tempo passar pano para aquele que surrupiou o dinheiro dos mais pobres. Passar pano para aquele que roubou o dinheiro público, permitiu que o roubo acontecesse no seu governo, como nunca antes na história desse país. Essa é a verdade, dizer que o Lula não é corrupto. O povo que está assistindo esse debate, eles sabem disso, que o Lula é corrupto. Aliás, na edição do vídeo, peço que coloquem o Lula admitindo que não foi absolvido, não foi, é fake news. O Henrico tá propagando mentira aqui pra vocês. Foi um suposto vício processual, não julgou o processo no lugar certo. É isso que aconteceu, gente. Mas a condenação existe, as provas existem, estão lá as provas.
Eu quero saber se o Henrico vai conseguir aqui me provar que essas provas não são verdadeiras. Um documento assinado, Henrico. Tem um documento assinado. De quê? Tem testemunhas afirmando. Você tem imagem da frequência do Lula no triplex, no sítio. Você tem tudo isso. Você tem toda essa coletânea de evidências. José Dirceu, bode expiatório do Lula, condenado até recentemente por corrupção. Deu seu tempo, José Pavanato. Genuíno. Lula nunca é o responsável, né? É isso. Deu seu tempo, Pavanato. 2 minutos e 20 para sua tréplica, Henrico. Primeiro, as pessoas que foram pegas por corrupção na gestão da Petrobras eram diretores, gente, que não tinha 13 anos de Petrobras, tinha mais de 30 anos. E essas pessoas foram punidas, foram presas, foram levadas para cadeia, como José Dirceu. José Dirceu foi condenado porque provou que ele cometeu algum crime. Mas as pessoas, gente, ela não tem que ser condenada o resto da vida. As pessoas têm o direito de andar livremente. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você disse sobre a dona Marisa, até desenterrando o defunto, você tinha que ter mais respeito com a família das pessoas, porque o Lula tem netos, e eu acho que você teria, mas você não tem respeito com criança, né? O que você fez lá com a filha da Manuela Dávila é inadmissível. Ou seja, gente, o presidente Lula teve 26 processos anulados pela Justiça Federal, até porque o Moro era tão canalha que ele jogou o processo do Lula para Curitiba, e esse processo era para ser julgado aqui no estado de São Paulo. Ou seja, todos os processos foram anulados, o juiz que o julgou foi considerado suspeito e o presidente Lula hoje é presidente e anda de cabeça erguida em qualquer rua desse país. Será que o Bolsonaro hoje tem coragem de andar? Agora ele tinha que devolver foi as joias que eles roubaram do povo brasileiro e quem recebeu de propina da Arábia Saudita. Isso você não fala, né? Porque você tenta passar pano, Pavanato. Então, a partir do momento em que você se olhar no espelho e ver que os seus partidos políticos são totalmente honestos, você venha acusar o meu, porque no meu governo e no meu partido, todas as pessoas que cometeram delitos e crimes foram julgadas e punidas pela justiça. Você tem mais 1 minuto, Henrico. Então, Pavanato, eu queria que você até explicasse para o povo. A Michelle Bolsonaro tá aí andando com um malote de joias que recebeu da Arábia Saudita, ficou com 3, tem mais um malote com ela. Ela vai devolver, Pavanato, para a justiça? Ou ela vai ficar lá escondendo e se pagando da santinha e de boa moça, como ela fazia durante o governo do Bolsonaro? A crente humilde que não é envolvida em nenhum escândalo. Bolsonaro também. Bolsonaro vai ser julgado, meus amigos, pelo crime contra a saúde pública nesse país. Jair Bolsonaro será julgado pelos crimes que cometeu e seus filhos também. Então eu queria que o Pavanato explicasse aqui pra gente se a Michelle vai devolver as joias que ela roubou, porque quadrilha nesse país não é o Partido dos Trabalhadores, que tem mais de 15 milhões de afiliados nesse país. Quadrilha é a família do Bolsonaro, tempo, é a família que você fez campanha. Deu seu tempo. Agora a pergunta, quem começou perguntando sobre corrupção? Foi eu. Foi você? Sua pergunta sobre corrupção pro Pavanato, Henrico. Foi sim. Então, meus amigos, se houve corrupção no governo do PT, as pessoas foram punidas. Então, isso eu não tenho problema nenhum de passar pano. Eu acredito que as pessoas têm o direito de também ter a sua defesa, as pessoas têm o direito de ser julgadas corretamente, mas não pagar de bom moralista e dizer que essas pessoas são totalmente honestas. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero que você tenha a coragem de vir aqui publicamente e dizer: sim, eu fiz campanha para Jair Bolsonaro, eu fiz campanha para Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo, vesti o verde e amarelo, foi lá junto com o Holiday tirar foto junto com o Bolsonaro, que até o Bolsonaro sem carisma parece que se sentiu até constrangido na hora que vocês foram tirar foto com ele, não sei se você observou isso. Então eu queria te dizer, o cara que você foi tirar foto, ele vai devolver junto com a sua esposa as joias que ele roubou do povo? Porque é muito fácil você falar do Lula de uma pessoa que nem tá aqui para se defender, que Deus o levou, até por conta de pressões da mídia, pressões da imprensa, pressões de pessoas que não têm a moral para julgar as pessoas. Henrico, deu seu tempo. 2 minutos para sua resposta, Pavanato. Bom, quanto às joias supostamente desviadas pela Michelle, o fato é que durante 14 meses ela desconhecia a existência dessas joias. Essas joias estão em posse do poder público, ou seja, não estão com a Michelle. A Michelle não tem posse dessas joias hoje. O fato é, ele condena o Bolsonaro por um suposto crime que ele alega que aconteceu, mas o Lula que foi condenado, ele não condena, ele não repudia, ele, pelo contrário, defende, passa pano. Por quê? Porque é do partido dele, é do lado deles. O lado deles não tem preocupação nenhuma com a ética. Para eles, os fins justificam os meios. E se para chegar aos fins eles precisam roubar, eles roubam. Se para chegar aos fins eles precisam trapacear no jogo, eles trapaceiam.
A verdade é que vocês podem conferir, pesquisem aí no Google os ministros que estiveram no primeiro e no segundo governo Lula e pesquisem o nome deles na internet. Você vai ver quantos deles foram condenados por corrupção e presos. Foram sim, é a única verdade que o Henrique falou aqui. Eles foram condenados e foram punidos, inclusive o Lula. O Lula foi condenado, foi punido. Condenado por 9 juízes, não foi só o Sérgio Moro, que eles tanto criticam, e que fez um serviço ao Brasil. A Dilma, durante o governo dela, tentou nomear o Lula como ministro da Casa Civil para quê? Para livrar da cadeia, para livrar da cana. Ex-presidiário, descondenado. O PT não é uma quadrilha? Então olhem, quantos ministros petistas não foram presos? É uma quadrilha. Saquearam os cofres públicos. E todos sabem disso, não adianta agora achar que a população esquece o que aconteceu. O povo sabe muito bem o que aconteceu, Henrico. Você não vai enganar ninguém com esse discurso mole seu. Levantaram um tapete. O tempo todo combateram a Lava Jato. Tentaram enfraquecer as investigações. Não é à toa que a Dilma caiu. Não é à toa que a hipocrisia deles foi escancarada. Então, assim, as pessoas sabem o que aconteceu. E o Henrico não provou aqui pra mim que as provas não são verdadeiras. Eu acabei de apresentar provas aqui de que o Lula cometeu corrupção. Documento rasurado, reforma da OAS, testemunhos, nome de parentes dentro do sítio. E o Henrico não provou que nenhuma dessas provas não existiram. Elas existem. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar a lista das provas. É enorme a lista de provas de corrupção por parte do Lula, que é o chefe. Mas o Lula não sabia de nada? Você tem boa parte dos ministros dele condenados por corrupção. Você tem Genuíno, você tem Palocci testemunhando, falando que o Lula recebeu propina. Você tem Dirceu servindo como bode expiatório, que era o ministro da Casa Civil. É um dos cargos mais importantes do governo. Deu seu tempo, Pavanato. De extrema confiança. O Lula não sabia de nada? Deu seu tempo, Pavanato. Vergonha. Réplica do Lucas agora, 2 minutos e 20. Pode começar, Lucas. Desculpa, Henrico. Gente, me parece que ficou bem constrangido, né? Porque não tem como defender Michele e Jair Bolsonaro. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A partir do momento em que um país estrangeiro ele dá como posse, não para a pessoa física como Michele Bolsonaro, como o próprio Jair Bolsonaro, as joias. Essas joias pertencem ao Estado brasileiro e não pertencem à pessoa física. E o que a Michele fez? Ela se apoderou dessas joias. Isso é um crime. Ontem mesmo, o ex-presidente e futuro presidiário Jair Bolsonaro estava lá prestando depoimento para a justiça. E terão vários, porque eu vou dizer para vocês, nós não vamos dar um pingo de paz para essa gente. Essa gente não pode sair, o tiro não pode sair pela culatra com esse povo, porque o que eles fizeram com o país, jogando o nosso país na maior recessão econômica dos últimos 20 anos, trazendo a fome para a casa de 33 milhões de famílias, causando desemprego para mais de 16 milhões de brasileiros, esses crimes não podem ficar impunes. Não foi apenas roubos como as joias, foram um crime contra a saúde pública nesse país, foi um crime contra a honra, contra a fé do povo brasileiro. Meus amigos, muitas pessoas me disseram, não vai debater com o Lucas Pavanato, para que você vai perder seu tempo? Porque eu, sinceramente, em muitos momentos da minha vida, eu prefiro ser Pedro, aquele que vai pro enfrentamento, do que ser Judas, aquele que beija, abraça e depois trai a pessoa. Eu tô aqui defendendo os mais pobres. Eu tô aqui defendendo aqueles que lutam por democracia. Coisa que o seu presidente nunca lutou. Coisa que o seu presidente sempre defendeu, amordaçar a imprensa brasileira, calar a boca de jornalista. Que é isso? Como é que você tem a coragem, cara, de defender um presidente desse? Um presidente que ninguém leva a sério e que ontem ainda a gente disse que todas as declarações que ele fez foi porque ele estava dopado de remédio. Mas que desculpa esparrapada. Tá tentando fugir da justiça, mas não vai fugir. Ele vai pagar pelos crimes que ele cometeu. Como os dirigentes do PT que se envolveram em falcatruas pagaram pelos seus crimes. Porque nós vamos provar. E junto com a competência e com o caráter de Flávio Dino, nós não vamos deixar com que nenhuma sujeira fique debaixo do tapete. Tá bom, seu Pavanato? 2 minutos e 20 para sua tréplica, Pavanato. O caráter de Flávio Dino, o cara que recebeu informações de uma possível invasão do Planalto e não fez nada, porque era benéfico permitir que as invasões acontecessem. Grande caráter esse homem tem. A verdade é que vocês viram que o Henrico chega a ser engraçado, né? O Bolsonaro quer amordaçar as pessoas. Você acabou de defender um PL de censura que dá ao Estado o poder de calar a boca das pessoas por um potencial crime, por algo que nem aconteceu. Vai ter o Felipe Neto lá, a Manuela Dávila julgando o que é certo e o que é errado. Na parte do Estado você censura abertamente.
É o que eles dizem combater, e quem queria amordaçar as pessoas é o Bolsonaro. Eu não vi nenhum tipo de projeto desses no governo Bolsonaro. E o Lula, que ele diz que defende a democracia, é o cara que tá propagando esse projeto, defendendo abertamente esse absurdo. A bancada do PT votou inteira a favor da urgência desse PL de censura. E o Lula defende a democracia, financiando ditaduras. Você não me explicou que tipo de responsabilidade e de defesa da democracia é essa de um governo que manda dinheiro pra Cuba, que é ditadura, que não tem oposição pra Nicarágua, que persegue cristãos. Sumiram coisas do Palácio do Planalto. Mentira! Todos os móveis que saíram do Palácio do Planalto já pertenciam a Jair Bolsonaro. E o crucifixo que foi encontrado com o Lula e que pertencia ao Palácio do Planalto? Cadê o crucifixo? Encontraram um crucifixo com o Lula que pertencia ao Palácio do Planalto e não estava mais lá. Então, é mentira atrás de mentira, entendeu? É mentira atrás de mentira. É tentando ludibriar vocês, enganar vocês. Bolsonaro testemunha porque não tem medo da verdade. Bolsonaro fala aquilo que pensa porque não tem medo da verdade. Nunca quis calar a boca da imprensa e a boca de ninguém. Agora o Lula quer calar a boca de vocês nas redes sociais que expõem a verdade. Por que ele quer calar a boca? Porque ele não defende democracia. A democracia pra ele tem outro significado. Democracia pra ele é passar pano pra quem tá do lado dele. Democracia pra ele é amordaçar quem pensa diferente. E o Henrico aqui quer me calar. Ele foi o único aqui que propagou fake news hoje. Ele disse que eu estimulei ataques que eu não estimulei e ele não soube dizer qual ataque que eu estimulei. Ele não soube dizer. Vocês viram ele dizendo aqui em algum momento? Eu não vi. Vocês viram em algum momento o Henrico refutando as provas da corrupção do Lula que eu expus aqui pra vocês? Pesquisem tudo que eu falei aqui e vocês vão encontrar apenas a verdade. Agora, da parte do Henrico, é a mentira e a censura. Por quê? Porque nós falamos a verdadeira verdade. Você mentiu sobre mim, cara. Eu não menti sobre você. Você mentiu sobre mim, cara. Então você chama de mentiroso. Você mentiu sobre mim. Mentiroso é você. Você mentiu sobre... Todo mundo viu. Você mentiu sobre mim. Não menti, não. Não menti. Que ataque eu estimulei? Pessoal, fala que eu posso provar depois. Então fala. Eu falo agora. Depois vocês conversam sobre isso, senão vai estragar até o clima do pessoal que tá assistindo, né? Vamos respeitar o debate e o público do pessoal. Você guarda o mentiroso pra gente conversar depois que acabar.